Saudações em Cristo Jesus. Vamos continuar a nossa apresentação e estudo do caderno 20 do Concílio em preparação para o Jubileu 2025. Estamos agora no capítulo 3, a evangelização da economia e do ambiente. Agora já são assuntos, temas em tempos de Francisco, não é mesmo? O Papa Francisco introduziu na doutrina social da Igreja uma novidade fundamental, a expressão ecologia integral. Ele insiste que nós temos que cuidar, mas não só da Igreja, especialmente o laicato, né? Mas da família, da criação e de maneira mais ampla de todos os irmãos e irmãs, especialmente os mais pobres, os empobrecidos do sistema. Cuidar, em última análise, da família humana como um todo e da casa comum que habitamos. O Papa ele vai advertir que o que manda hoje, infelizmente, é o dinheiro. Ele diz assim que se um computador quebra, é uma tragédia. Mas se povos inteiros estão na miséria, parece que é normal. Ele diz, né, se uma pessoa morre na rua de fome, de frio, não vai ser nem notícia, mas se a Bolsa de Valores cair 10 pontos, vira uma tragédia documentada. Então ele fala que é a cultura do descarte. E se preocupa. E ele vai dizer que essa economia mata. Sobre a ecologia integral, nós temos o seguinte, o que seria? A ecologia integral não só inclui o cuidado com a criação e a ecologia humana, mas vai além, evidenciando as diversas interações entre ciências, política, economia, cultura, organização social. É uma verdadeira visão antropológica. O exemplo mais flagrante é a relação entre as mudanças do clima e o aumento da pobreza, como a gente tem sentido na pele, não é mesmo? E o Papa vai dizer, não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social. Adverte o Papa Francisco, há uma única e complexa crise socioambiental. E nos chama para a atuação. Sobre a economia de Francisco e Clara, o próximo item, economia de Francisco, que no Brasil se colocou também clara, o Papa concordou, gostou, porque inclusive as mulheres são a grande força, né, de trabalho. A economia de Francisco é mais um exemplo de como o magistério da Igreja pode desencadear o apostolado dos cristãos leigos e leigas. Temos, por exemplo, o movimento Laudato Si, né, quanto bem que faz, o movimento global pelo clima, não é? A preparação que está sendo feita para a COP30, que vai ser no ano que vem, em 2025, né? No Belém do Pará. O que é essa economia de Francisco? É um modelo de produção e consumo que envolve compartilhamento, empréstimo, reutilização, reparo, recondicionamento, reciclagem de materiais e contribui para o mínimo de desperdício. A economia de Francisco é uma economia mais solidária, sustentável, inclusiva. A terra nos precede e nos foi dada, diz o Papa Francisco. Nós somos administradores, não somos donos, né, da terra e do planeta. Ele nos lembra que o nosso dever de trabalhar, de distribuir os bens produzidos, né, de maneira que ninguém fique excluído. E também que nós precisamos cuidar uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e para com o mundo. O projeto Economia de Francisco e Clara visa formar novas gerações de economistas, né, empresários que respeitem a nossa interligação com o planeta. O capítulo 4 nos apresenta o empenho dos leigos na Igreja.
Lembra, né? É sempre na igreja e no mundo. Não pode reduzir só a igreja e nem reduzir só ao mundo, não é? A espiritualidade laical é como uma batida do coração, né? Jesus nos chama e envia, como igreja e no mundo. Aí vai dizer assim, o papel dos leigos cresceu muito na igreja após o Concílio Vaticano II. Este papel é e deve ser isento de qualquer atitude clericalista. O devido cuidado, né, que devemos ter com o clericalismo. O Papa sempre nos adverte. Fala de muitos frutos nas décadas seguintes do concílio, né? Mostra no interno da igreja, não é isso? A catequese, a liturgia, o serviço da caridade de modo especial, atividades culturais nas paróquias, nas dioceses, né? Os ministérios instituídos, leitor, acólito, catequista, agora ultimamente, não é mesmo? Há também outra área na qual o apostolado leigo se desenvolveu muito e precisa continuar se desenvolvendo. É a participação nos conselhos pastorais, de pastoral, de paroquiais, né? Conselhos paroquiais, diocesanos, de pastoral e também nos conselhos econômicos. É um espaço de participação do laicato muito importante. E também fala aqui que os leigos, com seu conhecimento, sua competência, sua formação profissional, pode e deve contribuir com as paróquias, né, com a igreja. E dar alguns exemplos. Um paroquiano ou uma paroquiana administradora, ajudar a administrar uma paróquia, uma diocese. Um contador, uma contadora, ajudar na questão econômica, né? Um engenheiro, um arquiteto, uma arquiteta, ajudar nas construções, nas manutenções dos prédios, né? Uma advogada, uma professora, quanta coisa pode ajudar na comunidade. E todas as profissões sempre têm algo, né, a contribuir com a comunidade. E conclui essa parte dizendo que toda a igreja, robustecida, fortalecida por todos os seus membros, cumpre com mais eficiência sua missão em prol da vida no mundo. O projeto de Jesus, eu vim para que todos tenham vida e vida mais plena, ele é muito mais eficaz quando há a participação de todos os membros da igreja, de um modo muito especial, os cristãos leigos e leigas. E o epílogo, né, vai falar da vocação universal à santidade. E diz assim, em última análise, o que o Concílio Ecumênico Vaticano II delineia para os leigos é o caminho para a santidade. A vocação universal à santidade. Todos os cristãos, enquanto batizados, né, têm igual dignidade perante o Senhor e igual vocação. Somos todos chamados à santidade. Santidade não é apenas assunto de padres, de bispos, de frades, de freiras. Cada um, em sua condição de vida, pode receber esse dom da santidade. Lembro que o Papa Francisco escreveu, né? Gaudete et exultate, sobre a santidade no mundo atual. E ele dá exemplo, né? És casado? Seja santo, vivendo bem seu matrimônio. É solteiro? Seja santo, colocando-se a serviço, né, do reino de Deus. Depois fala, mas eu trabalho numa fábrica, eu trabalho numa indústria, não tem como ser santo. Pode, ele diz, pode ser santo, sim, em toda e qualquer, né, em qualquer estado de vida, nos leva à santidade. Em casa, na rua, no trabalho, na igreja, naquele momento específico, no estado de vida de cada um, nos leva à santidade. E conclui esse item dizendo, nos aproximamos do jubileu de 2025. Um ano santo é, por definição, um marco no caminho para a santidade. Quer ser para nós, leigos, cristãos leigos e leigas, impulso para nos colocar no caminho da santidade com todos. Depois, o fascículo 20 traz o apêndice, o texto completo do item 30 ao 38 da Lumen Gentium, viu? Não vamos ler aqui, apenas a conclusão do item 38, que diz que diante do mundo
Cada cristão leigo deve ser uma testemunha da ressurreição e da vida do Senhor Jesus e um sinal do Deus vivo. Numa palavra, aquilo que a alma é no corpo, isto sejam os cristãos no mundo. É lá da carta a Diogneto, né? Lá dos primeiros séculos do cristianismo. O que a alma é no corpo, sejam os cristãos no mundo. Que responsabilidade, hein, gente? Depois tem um texto também, uma página aqui sobre o Decreto Apostolica Actuositatem, do Concílio Vaticano II também, né? Mostrando que a fonte e origem de todo apostolado da igreja é Cristo. E eu quero chamar a atenção aqui, ali fala da importância e da organização dos cristãos leigos, viu? Dos movimentos, associações e dos organismos. No caso, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, né? Que é incentivado aqui nesse decreto. E mais um item que sempre me chamou muita atenção, Apostolica Actuositatem 14, diz que os cristãos católicos, versados, né, na doutrina, firmes na fé, na oração, versados em política, não recusem cargos públicos, para que, por meio de uma digna administração, possam prover o bem comum e, ao mesmo tempo, abrir caminhos para o Evangelho. Vejam, o cristão na política abre caminho para o Evangelho, para que todos tenham vida e vida plena, para a gente pensar e realizar. E depois, o Catecismo da Igreja Católica. Conclui a última página do caderno 20. Eu vou ler apenas 2 itens. O item 873 do Catecismo. As próprias diferenças que o Senhor quis estabelecer entre os membros do seu corpo servem à sua unidade e à sua missão. De fato, embora exista na Igreja diversidade de serviços, há unidade de missão. Me faz lembrar os organismos do povo de Deus, não é mesmo? Os cristãos bispos, né, na CNBB, os religiosos na CRB, os presbíteros na CNP, os diáconos na CND, os institutos seculares na CNIS-B e o laicato no CNLB. Compõe o corpo eclesial, né, o corpo de Cristo, presente e atuante na história. Concluindo, traz aqui um pensamento, um ensinamento do Papa Pio XII. Mesmo antes do concílio, já dizia: os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da igreja. Graças a eles, a igreja é o princípio vital da sociedade. Especialmente por isso, eles e elas devem ter sempre mais clara consciência não somente de pertencerem à igreja, mas de serem igreja, isto é, a comunidade dos fiéis na terra, sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos, em comunhão com ele. Eles e elas, cristãos leigos e leigas, são igreja. Saúde, paz, perseverança e coragem.